Olá, pessoal. Estou aqui com o professor Pedro Anan mais uma vez, para o nosso bate-papo sobre temas atuais de direito tributário. Para quem já assistiu o primeiro vídeo, espero que vocês tenham assistido. A gente tratou da importância da contabilidade para os advogados. Quem não assistiu, pode entrar no canal lá e assistir também. E hoje a gente vai tratar sobre as vantagens e desvantagens do lucro presumido e do lucro real. O professor Pedro Anan, então, vai nos explicar, vai nos clarear esse tema, né? Para quem não conhece ainda, para quem não sabe as diferenças entre esses regimes e as vantagens, hoje a gente vai tratar rapidamente sobre isso. Professor Pedanã, então, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e a palavra é sua. Obrigado, Jorge, mais uma vez aqui, e vocês também que estão prestigiando o nosso canal, né, e falar sobre esse bate-papo sobre o direito tributário. Na bate-papo passado, a gente falou da importância da contabilidade para advogados, e hoje a gente vai tratar da questão das vantagens e desvantagens do lucro real e do lucro presumido, né, que esse acaba sendo um assunto que fatalmente você vai acabar participando de uma reunião, porque a empresa, né, quando ela tem que fazer a opção de tributação do imposto de renda, ela tem que decidir o que é mais vantajoso para ela. Ou faço o recolhimento do lucro real, ou faço o recolhimento do lucro presumido, né? Então, é isso que a gente vai estar falando hoje. Bom, professor, e outra coisa que eu gostaria de destacar é que muitas pessoas, né, não sabem, vamos dizer assim, quão relevante é essa escolha, né, do lucro presumido e do lucro real, qual o impacto financeiro que isso dá na empresa, e é uma escolha que a gente sabe que ela segue para o ano inteiro, né, para o exercício inteiro. Então, se o empresário escolher o regime, ele não vai poder mudar esse regime, né, no meio do ano. Então, é de extrema importância que o advogado conheça essas diferenças e saiba orientar, né, o empresário. Então, não adianta a gente, enfim, o advogado que não conhece tentar, enfim, orientar o advogado, orientar o empresário e acabar cometendo um erro aí que talvez até seja responsabilizado, não sei como seria isso, mas eu acho que é de extrema importância o advogado conhecer e saber vamos dizer assim, dar confiança para o empresário para escolher o melhor regime tributário de apuração do imposto de renda, né, para esse empresário. Então, professor, eu gostaria que você falasse da sua experiência com a questão, essas vantagens e desvantagens, como, sim, experiências profissionais que você já teve, e quais são, de fato, as vantagens e desvantagens de cada um dos regimes. Perfeito, Jorge. Então, isso é importante, né, que você destacou, porque o que acontece? Normalmente o empresário ele deixa na mão do contador, do contabilista, fazer a decisão, né? E nem sempre o contabilista ele está preparado, seja porque ele não tem tempo, porque ele atende várias empresas, ou porque ele não está cobrando honorário suficiente para poder justificar, que o lucro real é um regime, né, que dá muito trabalho, você tem que ter uma contabilidade muito bem feita, ainda mais hoje com o SPED, né? Tem que ter um sistema informatizado muito bom, seja Microsiga, seja SAP ou qualquer outro que a empresa use, né? E você tem que ter um controle muito bem feito, né? Então, o lucro real, o que basicamente você tributa? O lucro, né? Receita menos despesa. Então, o lucro contábil, que é a base, o lucro de partida para inicial, você vai ajustar pelas despesas indedutíveis, receitas não tributáveis, e vai ter o lucro real e vai oferecer a tributação. Então, o que o fisco olha, né? Se essas despesas são realmente dedutíveis ou não, são necessárias normais para a empresa, né? Então, tem que ter um controle muito bom. Já o lucro presumido, o próprio nome fala, é uma presunção da tributação. Então, a autoridade fiscal, o legislador, ele permite que o contribuinte tribute a receita, só o faturamento da sociedade, estabelece o percentual de presunção e a despesa não é muito levada em consideração, né? Então, para o fisco não importa muito se você teve uma despesa ou não, o que importa é a receita. Então, o lucro presumido, ele dá menos trabalho, é mais simples para poder fazer a apuração e ter a contabilidade, mas hoje, tendo em vista, né, a questão do SPED, contábil e fiscal, tem que ter contabilidade também, tem que apresentar os documentos, né? Então, o fisco vai olhar, não vai olhar como olha no lucro real, né? E, por força disso, muitas empresas acabam optando por isso. Só que assim, né, que eu vi na minha experiência, né, Jorge? Tem empresa que, por exemplo, a margem de lucro é muito pequena, né? Então, quem tem margem de lucro muito pequena, não vale a pena fazer lucro presumido. Tem que ir para o lucro real. Só que a empresa, às vezes, tributa para o lucro presumido, porque acha que é mais vantajoso. Ou até pelo simples, né? A gente vê empresas que estão no simples, né? Por desconhecimento, só que estão pagando imposto indevidamente. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa que atua na área de veterinária, que tem a substituição tributária de ICMS, PIS/COFINS, né? Se fizer pelo simples, acaba pagando muito mais imposto, né, para o fisco, né? O lucro presumido também. Então, esse desconhecimento, né, você acaba pegando e levantando, né, e o advogado, quando conhece, aponta isso, mesmo quando você é contratado para fazer recuperação tributária,
de valores pagos indevidamente, planejamento tributário, e aí fica todo mundo com aquela cara, e agora, né? E o que você falou, é uma opção que você não pode votar, você não pode retificar, pagou, optou, vai para o ano todo, e você não consegue voltar lá para trás, né? Então, isso é muito comum, então, esse é um erro muito comum. Então, eu já deparei com muitas situações de empresas que estavam no lucro presumido, né? E deveriam estar no lucro real. Né? Então, a gente vai ver, até falar um outro bate-papo, falar desses planejamentos tributários que o pessoal faz. Então, a opção é importante e você fizer indevidamente, você vai acabar recolhendo imposto indevidamente. Então, é importante para o advogado conhecer as formas de apuração do imposto de renda, né? Para poder entender, poder aconselhar o cliente ou, se tiver que fazer uma defesa, alguma coisa assim, poder também fazer uma boa defesa aí para poder ajudar o cliente. Professor, uma questão para quem está nos ouvindo. Há uma diferença de custo de conformidade, né, no lucro real em relação ao lucro presumido, porque o lucro real, creio eu, até pela questão da necessidade de apurar, né, receitas e despesas precisamente, a gente tem, né, acho que a lei 89, alguma coisa que trata até do arbitramento, né, ou seja, a empresa que está no lucro real ela tem que preservar, enfim, os livros têm que estar de acordo com a legislação comercial e fiscal, né, em boa ordem, enfim, tem que a fiscalização tem que conseguir apurar a movimentação financeira, tudo aquilo, senão a gente tem o arbitramento do lucro. Então, eu creio que, claro, no lucro presumido a gente também tem que obedecer essas obrigações acessórias, mas eu creio que os custos de conformidade no lucro real são maiores, né? Então, isso também dá um impacto grande na empresa. Dá, Jorge. Porque vamos imaginar, se você tem contabilidade interna, você tem que ter todo o departamento contábil para poder fazer a contabilização. Aí você vai ter que ter um sistema bom. Tudo isso é investimento. Vai investir no SAP é uma fortuna. Vai investir no MicroSig é uma fortuna. E qual que é o grande problema? Você recebe, como todo programa de informática, né? Recebe aquele pacote, só que para sua empresa você tem que adaptar. Aí você vai ter que pagar, né, a consultoria para poder adaptar. Por exemplo, regime automotivo é um, comércio e indústria é outra, serviço é outro, então você adapta. Então, tudo isso gera um custo, né, para as empresas, né? E no lucro presumido, isso você não precisa de tanto esse tipo de custo de conformidade. Então, por isso que as empresas acabam pensando nisso, né? Como eu vou fazer? Então, às vezes, contrata um contador externo que vai fazer aquilo, passa as notas fiscais, ele contabiliza as receitas, contabiliza algumas despesas, tem um balancinho lá para poder apresentar para o banco tomar crédito, só que isso não é o real. E aí vai descobrir isso quando, né? Quando, vamos imaginar, cresci, estou no faturamento de 100, 200 milhões e estou querendo vender minha empresa. Só que quem vai comprar, para poder comprar, vai fazer uma auditoria, vai fazer uma due diligence. Aí vai deparar que a empresa tem um monte de esqueleto dentro do armário e tem muita contingência. E você não vai conseguir pegar o preço. Então, por isso que é importante ter fazer essa boa opção e investir, né? Não tem como fazer isso, né? Hoje um bom empresário tem que investir, né? Então tem que ganhar um pouco mais para poder sobreviver. Né? A lei era 8981 de 95, acabei esquecendo, né, que lá no Isso. artigo 47 trata, né, do lucro arbitrado e diz que quando, enfim, quando o empresário, né, quando a empresa não tiver a contabilidade for imprestável, quando não tiver de acordo com a legislação comercial, várias hipóteses de arbitramento, Sim. né? Então, até isso, hoje em dia é menos comum, acho, de acontecer o arbitramento, mas acho que talvez alguns 20 anos atrás, eu acho que era algo mais comum no CARF, né? Porque, enfim, as coisas evoluíram, né? Hoje a contabilidade é praticamente toda digital, né? Então E hoje fica para mais você ver, fácil né? também. É mais fácil, e você vai ver. São casos mais extremos, né, Jorge? O arbitramento, que a gente sempre pensou, né? É uma sanção, né? Então, é uma sanção que o fisco acaba colocando para quem não tem uma contabilidade, tem a contabilidade imprestável, né? Então, não tem como chegar no valor. Eu não sei se esse balanço é bom, se a receita é boa, se a despesa é boa, o fiscal vai arbitrar, tá? Ou se o contribuinte não ajuda, não presta informação, o fiscal vai arbitrar. Eu já tive casos que o contabilista não quis atender a fiscalização, né, por preguiça, por má vontade, porque estava com raiva, e o fiscal falou, ok, não vai me atender, eu vou te arbitrar o lucro. Arbitrou aí o problema. Aonde da prova volta para você. E no CARF tinha vários casos da empresa, como era tudo, né, feito no papel, na fita da máquina de somar, era mais difícil. Hoje era mais fácil fazer isso. Hoje é mais difícil, né, porque com o SPED, com governança cooperativa, quem está no lucro real não tem como você deixar de fazer isso, né? Então, mas se não tem como fazer, o fiscal vai habilitar mesmo. E a gente sabe que tem empresa que ela não contabiliza corretamente, justamente para não para omitir. E em alguns casos, ele faz até um planejamento tributário, Jorge.
o pessoal sabe. Porque como o arbitramento você vai aplicar faturamento, né, e aplica as regras do lucro presumido somado a 20%, né, vai ser mais barato que você tributar pelo lucro real. Então, tem empresa que faz isso. Então, eu já vi. Só que eu vi um caso, a empresa ela está fazendo isso há 4 anos. Aí a delegada da Receita Federal chamou e falou: olha, no próximo ano não tem como, você vai ter que ter contabilidade e ir para o lucro real, senão a gente vai fiscalizar e aí o auto de infração vai ser pesado. Então, já aconteceu esse tipo de coisa e a empresa fazer esse tipo de planejamento tributário. E aí, fui contratado para fazer uma análise, né? Não tinha como analisar, né, Jorge? Não tinha balanço, não tinha, a contabilidade era emprestável. Eu falei, não tem como te ajudar, não tem como fazer. Pode falar disso até no bate-papo sobre planejamento tributário, né? Porque Sim, tem essa sim, questão do lucro habitado não ser uma opção do contribuinte, né? Na verdade, é um dever da fiscalização, né? Mas acaba que alguns contribuintes perceberam que, as- diante de um cenário, seria mais vantajoso o lucro arbitrado do que o lucro real, sim. né? E acabaram. Inclusive, a gente lê sobre isso em alguns livros aí, quando tratam do lucro arbitrado, né? Então, é interessante ver isso. É Bom, interessante, Jorge, que a Lei 8981, se a gente pegar, ela tem um dispositivo que fala que o arbitramento pode ser opção do contribuinte. Ele pode arbitrar quando ele não tiver condições de fazer a apuração. Então, com base nessa brechinha, alguns contribuintes utilizam para poder fazer o auto-arbitramento, que a gente fala. Mas não é uma coisa comum, né? Ou seja, realmente, você não consegue ter crédito em banco, você não consegue mostrar um balanço adequado, né? Então, acho que é só que realmente quando você não tem caminho para poder fazer isso. é isso mesmo. Bom, professor, mais alguma consideração? Senão, acho que a gente poderia encerrar por aqui, em razão do tempo. Agradecer mais uma vez os nossos ouvintes e, enfim, dizer que teremos outros encontros aí, inclusive sobre planejamento tributário, né, falando de imposto de renda, lucro presumido, lucro real. Então, se inscrevam aí no canal, né? Fiquem ligados aí, sigam o professor Pedro Anan no Instagram, Contabilidade para Advogados no Instagram e a Estante Tributária também. Não, perfeito. E quem quiser aprofundar um pouco mais no tema, temos vídeos, né, específicos sobre lucro real, lucro presumido, né, que você pode entender um pouco mais, né, que a gente aprofunda um pouco mais o tema para poder complementar o que nós estamos conversando aqui hoje. Então, eu agradeço a atenção de todos aí e agradeço você, Jorge, por estar aqui com a gente novamente para poder fazer esse bate-papo. Obrigado.